Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o Plug Eldorado de número 241. Isso mesmo. Eu sou o Tarcísio e quem falou isso mesmo é o Pierluigi. Como vai, Pierluigi? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Temos aqui um monte de e-mails recebidos através do endereço info@redeeldorado.com.br. E-mails desse tecendo comentários sobre o programa, e-mails que estão perguntando a respeito de dúvidas, e-mails que estão dando dicas muito interessantes sobre a internet e nós vamos repassar agora para os nossos ouvintes. Principalmente se você for um iniciante na área de informática, pode mandar suas dúvidas. E se você for um expert, um grande navegador da internet, mande suas dicas, por favor, para a gente repassar para os ouvintes. Tomando o seguinte cuidado na hora de mandar um e-mail para nós. Pois é, no campo assunto, quando você for enviar o seu e-mail, não se esqueça de colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Fazer isso é uma espécie de senha que você coloca para validar o seu e-mail. Eu explico por quê, que a gente recebe uma quantidade estúpida de e-mails de spam, né? Que são aqueles e-mails não desejados, aqueles cheios enfim, promoções que a gente não pediu para que fizessem, né? Eles chegam gratuitamente, lotando as nossas caixas postais. E não é diferente com o info@redeeldorado.com.br. Nesse endereço chove e-mails de spam, né? Chove spam. Então, para que a gente possa facilmente selecioná-lo no meio de todos esses spams, a senha é essa. No campo assunto, escreva Plug Eldorado. Pode até depois escrever dúvidas sobre isso. Agora, cuidado com uma coisa. A sua dúvida, a explicitação da sua dúvida vai no corpo do e-mail. Não use o campo assunto para já começar a fazer as perguntas, tá certo? Simplesmente aquilo é um título, né, que você está dando simplesmente. Uhum. Né? E, por favor, assine também no campo. Não precisa assinar com o seu nome, RG, etc. Basta colocar um pseudônimo, mas coloque isso no próprio corpo do e-mail. Não simplesmente no endereço no remetente, tá certo? Agora, Tarcísio, nós temos uma dúvida aqui bastante interessante, principalmente para ouvintes principiantes. É o Angel da Vila Buarque, de São Paulo. Ele diz o seguinte: ele ouve o nosso programa aos sábados e ele conhece computadores desde a época do TK-85. Aliás, na época do TK-85, Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi cometeram um livro chamado Basic TK, lembra disso? Cometemos um livro? Nós cometemos um livro. Depois ele conhece desde o IBM PC, XT, AT, DOS, Windows 98, Millennium Edition, XP, pá. Porém, ele sempre teve dificuldades com os editores de texto. Certo. Eu gostaria de perguntar, quantos tipos de fontes de letras existem nos editores de texto e se existe algum site que informe isso? Olha, Tarcísio, pelo menos eu diria virtualmente infinito, né, o número de fontes. Por quê? Na realidade, tudo depende da memória do seu computador. Deixa eu explicar uma coisa. Desde o advento do Windows, tá? As fontes passaram a ser propriedade do ambiente operacional, ou seja, da plataforma Windows. E eu imagino não, isso também ocorre nas plataformas Linux, na plataforma Macintosh. Sim. Né? Na realidade, você instala as fontes no ambiente, na plataforma, no Windows ou no OS 10, se for o caso lá do Macintosh, ou no Linux, seja lá qual for a distribuição. Aliás, te corrigindo, começou a história das fontes, dos vários tipos de fonte, com o Macintosh. Começou com o Macintosh, exatamente. Então, você instala a fonte no Windows, por exemplo, né? Você usa aí, no caso, o Windows, e a partir desse momento, todos os aplicativos, incluindo os editores de texto, passam a usufruir desse benefício, dessa instalação. Tá? Então, na realidade, as fontes são instaladas no Windows e depois elas são compartilhadas pelo Windows com todos os demais aplicativos que rodam sobre a plataforma Windows. Então, o número de fontes que você pode instalar e, portanto, você vai ter disponível no seu computador, simultaneamente disponíveis, depende da memória do seu computador.
Até porque se você for instalar um número muito estúpido de fontes, muito mais do que aquilo que você precisa, você vai começar a perceber uma certa lentidão no sistema operacional, uma certa lentidão no Windows, justamente porque ele está com a memória muito carregada. Então, o ideal é que você selecione talvez algumas dezenas de fontes, né, que são aquelas que você costuma trabalhar realmente, e eventualmente para um trabalho, uma coisa mais específica, você pode até instalar uma fonte, né, uma fonte TrueType, específica para aquele trabalho, realizar aquele trabalho, imprimir tudo que você precisa, depois você desinstala, se você não for utilizá-la, porque é realmente uma besteira deixar lá um monte de fontes ocupando espaço na memória. Tá? Agora, quando eu falei infinitas, eu falei que na internet é virtualmente infinita. Por sim. quê? Porque o que acontece é o seguinte, existem os chamados editores de fontes, ou seja, qualquer pessoa pode, na sua casa, criar a sua própria fonte, com um desses editores de fontes. E, amadoristicamente, estão sendo criadas, acho que dezenas por dia, dessas fontes. O que já existe, por exemplo, de fonte escrita com letra cursiva? Cursiva, É impressionante. Símbolos gráficos, tem fontes que são verdadeiras obras de arte, na realidade. Agora, veja bem, só para esclarecer os ouvintes, digamos assim, mais iniciantes no caso. Basicamente, no alfabeto latino, no alfabeto normal, no alfabeto ocidental que nós usamos, existem basicamente duas grandes famílias, sem serifa e com serifa. Deixa eu explicar melhor. A serifa é aquele pezinho que as letras têm e que facilita a leitura de textos longos. Então, por exemplo, um I com serifa parece uma coluna com um pedestalzinho embaixo. Tá certo? Em cima também. E em cima também. Então, essa é a serifa. Isso facilita porque dá ao olho humano uma linha a ser seguida ao longo do texto. É uma espécie de linha virtual, é como se ele pautasse o texto. Exatamente. Né? Agora, o sem serifa é mais elegante. Então, por exemplo, o sem serifa normalmente é usado para textos publicitários, onde as mensagens são curtas, coisas desse tipo. O exemplo é aquela famosa fonte com serifa, é a Times New Roman, que é muito utilizada. E a sem serifa seria o Arial. Só essas duas basicamente os exemplos disso tudo. Agora, fora isso, existem uma infinidade de fontes. E aqui, além do alerta que o Tarcísio deu, falar, olha, veja lá, não instale muita coisa no seu computador, que isso não exagera. Tem mais um alerta. Se você produzir um texto com uma fonte muito especial, que não é padrão, e mandar esse texto, esse .doc, esse documento, para alguém em cujo computador não exista essa fonte, pode dar problemas seríssimos, quer dizer, pode se tornar até um texto meio ilegível. Exato. Então, na realidade, existe um truque. Mas veja bem, um truque que ocupa bastante espaço. É mandar junto com o texto, no Word, por exemplo, tem a possibilidade de mandar junto com o texto a própria fonte. De maneira que ela vem anexada ao texto e o camarada possa lê-lo naquela fonte que você inventou, descobriu ou fez. Né? Dá para você, inclusive, no caso do Word, salvar, né, o texto com a fonte embutida. Com a fonte embutida, de maneira certo que o tamanho, exatamente, dependendo da quantidade de fontes que você utilize, se você for usar uma fonte só, né, de início a fim no seu texto, tudo bem, nem fica tão grande, mas se você, de repente, varia no mesmo texto várias fontes diferentes, e aí manda salvar o documento com a fonte embutida, na realidade ele não vai salvar com uma, ele vai localizar todas as fontes que você utilizou no texto e vai salvar com todos os conjuntos de caracteres e todas as fontes utilizadas. E aí isso pode realmente tornar o seu doc, né, o seu documento, inviável de ser transmitido. Inviável de ser transmitido. Agora, Tarcísio, tem um site que seria interessante você dar para o pessoal, inclusive para o próprio Angel, a respeito de fontes de vários tipos. Há vários na internet. Agora, deixa eu explicar mais uma coisa antes do Tarcísio dar esse site. Quando você vê fonte TrueType, ela significa simplesmente o seguinte: o que você está vendo na tela é o que vai sair na impressora. Exato. Ou seja, o formato das letras na tela é o próprio formato que vai sair na impressora. Antigamente, né, nas primeiras impressoras, aquelas impressoras matriciais, que eram inclusive rápidas, você ainda vê dessas impressoras em estabelecimentos comerciais. Que elas tiram cópia carbono. Elas tiram cópia carbono e ainda muitas delas são utilizadas para emissão de nota fiscal. Né? Então, essas impressoras matriciais, elas tinham o seu próprio conjunto de fontes. Então você, através de determinados códigos, acionava as fontes da impressora
e aí a impressora imprimia de acordo com aquilo que você havia solicitado. Que não era necessariamente o que estava na tela. Agora, o detalhe é que não havia muitas fontes, tinha o quê? No máximo umas 3, 4 fontes, fora o condensado, o expandido, né? Umas coisas dessa natureza. Aí depois que começaram a chegar essas fontes TrueType, as impressoras matriciais ainda estavam na ativa quando elas chegaram. Só que aí, para imprimir textos com fontes TrueType nas impressoras matriciais, a coisa complicou um pouquinho, porque a impressora era colocada em modo gráfico. Porque ela não imprimia mais as letras, ela desenhava as letras. Ela desenhava as letras. E a impressora matricial, em modo gráfico, o meu sai de baixo, porque a coisa é muito lenta. É muito lenta. Demorava um ano para imprimir uma página, né? Aí, felizmente, começaram a vir impressoras, na época, bastante caras, mas hoje já quase que dadas de graça, porque o que eles cobram é a tinta, né? As impressoras jato de tinta. Aí essas tornaram realmente viável a impressão de coisas gráficas. Hoje em dia todas as impressoras entram em modo gráfico para cuspir aqueles jatinhos de tinta e desenhar, seja lá o que for. Fotos, figuras, textos, todas são desenhistas, né? São impressoras desenhistas. Bom, o site ao qual o Pierluigi estava se referindo, é o Font Foundry. O Font Foundry é um site aí bastante conhecido até. A gente colocou para você conferir no infodrop de número 879. Deixa eu explicar para quem não sabe, os infodrops são dicas que a gente dá, eu e o Pierluigi damos aqui ao longo da programação da Rede Eldorado, sugerindo sites interessantes para você visitar. E a gente passa o número do infodrop, porque depois você entra em www.intermatica.org e procura pelo número, que lá tem não só um texto explicativo a respeito do conteúdo do site, como também, obviamente, o link para você poder chegar no site. Mas de qualquer forma, soletrando para o pessoal, no começo é www e no fim é o com. É aí normal. E o miolo, esse Font Foundry, como é que soletra, Tarcísio? Escreva a palavra fonte, só que sem o E. Então seria com T mudo no final. E o Foundry é F-O-U-N de navio, D de delta, R-Y. Que é fundição, né? Fundição. Então, Font Foundry, tá? E como o Pierluigi disse, começa com www e termina com .com. Agora, tem mais uma dúvida do próprio Angel, viu? O Angel diz o seguinte: na opção editar, nós temos 3 coisas: recortar, copiar, colar. Ele diz aqui também selecionar tudo, mas selecionar tudo é só a seleção. É só a seleção. Então, na realidade, de edição mesmo, é recortar, copiar e colar. Certo. Então, atenção, para os principiantes. Recortar, ele desaparece com o texto que você tinha marcado, que você disse recortar, ele some, mas ele fica armazenado numa região da memória que já o Tarcísio vai explicar. Copiar faz a mesma coisa, armazena esse mesmo texto na região da memória, só que a única coisa que ele faz, ele não apaga do ponto no qual você marcou. Ele simplesmente deixa ele lá, mas faz uma cópia. E o colar é simplesmente, na hora que se diz colar, aquilo que estava naquela região de memória, simplesmente é colado, é pestapado em cima do cursor, do ponto de onde você está. Agora, a pergunta do Angel Tarcísio é o seguinte: quando o texto é copiado, ou recortado, tem algum endereço de memória, algum ponto do HD? O que é essa área de transferência? Em que lugar do microcomputador fica localizada essa área de transferência? Eu diria só Deus sabe. Eu acho que nem o pessoal da Microsoft sabe exatamente. Porque na realidade, deixa eu explicar uma coisa. Depois é até interessante porque ele pergunta, e também o que é a área de transferência? Pois é, ele é copiado exatamente para a área de transferência. A área de transferência é essa região da memória que o Windows reserva para você poder copiar, para poder armazenar informações referentes à cópia que você vai fazer. Agora, se o que você está querendo colocar na área de transferência para depois utilizar colando em algum outro lugar, se for relativamente pequeno, a região é na própria memória RAM. Exato. Tá certo, da própria memória RAM. Da própria memória RAM. E exatamente, o problema é esse, que ele pergunta, tem algum endereço? Esse endereço
É um mistério, que depende das circunstâncias, depende do que já está na RAM. Depende do grau de utilização da memória naquele momento. Então, se a memória estiver muito utilizada, porque, sei lá, você está rodando muitos aplicativos, eles estão abertos simultaneamente. Aí, essa área de transferência, provavelmente, por não haver espaço na RAM, né, na memória física do computador para gravar ou copiar ali informações, ele acaba gerando uma área de transferência no disco rígido, naquela chamada memória virtual. Né? Porque quando a memória real do Windows, do computador, falta para o Windows cria uma chamada memória virtual, ou seja, ele acaba criando uma área no próprio disco rígido para poder fazer esse trabalho. O computador vai ficando lento, inclusive, por isso. Né? Às vezes essa falta de memória, de memória disponível para realizar tarefas muito pesadas, obriga constantemente o Windows a copiar para aquela área que eles chamam de memória virtual, que é uma área do HD. E o Por isso que quando acontece é lento, é bem lento. O processo de leitura e escrita no HD é da ordem de 1000 vezes mais lento do que o processo de leitura e escrita numa memória RAM, tá? Bom, de qualquer forma, onde fica exatamente essa área de transferência, eu diria que essa pergunta é praticamente impossível de responder, porque ela muda de lugar. Ela é alocada dinamicamente, né, conforme a necessidade e a disponibilidade do momento, tá? Agora, uma coisa é certa, essa área de transferência, ela é uma área de memória, para a qual é copiado ou são copiadas as informações referentes àquilo que você vai copiar ou colar. Um detalhe, se você for copiar ou colar arquivos, então, por exemplo, você vai transferir de uma pasta para outra, você dá um copiar numa pasta, colar em outra, ou recortar de uma pasta arquivos para colar em outra, nesse caso, ele não copia o arquivo inteiro para a memória, até porque o arquivo é relativamente grande. Pode ser gigantesco. Então ele copia apenas a localização do arquivo para fazer uma efetiva cópia de HD para HD. Ou seja, é como se ele mudasse o índice, né? Exatamente. Muda o índice dizendo, olha, está em outra posição, está em outra coisa. Agora, Tarcísio, diz aqui, aliás, uma observação, agora que eu lembrei. Se por acaso você copiar bastante coisas para a memória, com esse colar, recortar, copiar, e você sair do aplicativo que você estava usando, é muito comum o aplicativo perguntar, olha, você deixou muita coisa na área de transferência, você vai usar ainda ou posso acabar com isso? Até para poder liberar a memória. O próprio aplicativo acaba perguntando. O Lutito, aquele que a gente reconhece os e-mails dele pela patada, né? Você lembra que você falou isso? A marca da pata. A marca da pata, né? O Lutito manda aqui uma dica bastante interessante. Diz aqui, caros professores, ao procurar uma palavra de um texto que recebi em alemão, e aqui ele até diz qual é a palavra, Glückwünsche. Chamar alguém de origem alemã para poder pronunciar isso. Que é aproximadamente, parabéns, né? Congratulações para aniversário. Por acaso encontrei um bom tradutor e dicionário que me pareceu muito interessante, talvez até mais do que o famoso Alta Vista. Alta Vista que tem aquele Babelfish, né? Você sabe que eu comprei o DVD do Mochileiro nas Galáxias. Ah, você comprou? Eu comprei, porque aquilo tem que ser guardado na biblioteca das pessoas. Né? O livro eu já tenho em português e 2 versões em inglês do livro. O livro é fantástico. Para mim é o tipo de humor que realmente me diverte. Tem um tipo de humor que não me diverte. Diz aqui o Alta Vista que tem aquele famoso Babelfish, né? Aquele peixe que colocado dentro do ouvido traduz qualquer idioma. E o site que ele dá é o Woxicon. Então é www.woxicon.com.br, porque se você colocar .br, entra na versão em português do site. Tarcísio, soletra o Woxicon aí para o pessoal, né? W-O-X-I-K-O-N, de navio. Então, seria o Woxicon, mas sem, obviamente, esse X é com X. W-O-X-I-K-O-N. Olha, eu entrei no site e realmente é um dicionário polivalente, aparece lá um monte de idiomas, tá certo? Alguns dos quais eu nem sabia que existiam, mas tem algumas palavras... Não tem Klingon, por isso eu falei, não é muito completo. Não é completo. Se não tem Klingon, para quem não sabe, Klingon é a língua daqueles
no início, oponentes do Capitão Kirk, lá daquela série Jornada nas Estrelas. Aliás, para falar em série Jornada nas Estrelas, você viu que ele tá para ser, você, que é Comodoro, alto oficial da frota, né, Luigi? Você deve estar sabendo que em maio de 2009 estreia mais um filme, longa-metragem da série Jornada nas Estrelas. Aí a gente pergunta, os fãs perguntam, mas o que mais tem para se produzir? Ora, a juventude do Spock com o Capitão Kirk. Exatamente. Então vai ter uma história, vamos voltar atrás e contar a juventude dos dois agora. Bom, para quem não sabe, para os ouvintes que desconhecem a minha identidade secreta, há alguns anos o senhor... Ou seja, você vai revelar, mas deixar de ser secreta. O senhor Spock veio ao Brasil, o ator, né, o Leonardo Nimoy. E por circunstâncias absolutamente estranhas, o Leonardo Nimoy pediu o meu autógrafo. Foi a coisa mais estranha. Eu fui lá pedir o autógrafo dele e ele acabou pedindo o meu, mas por circunstâncias que depois eu explico. Você explica. Eu queria esclarecer uma coisa, Tarcísio, que talvez alguns ouvintes tenham achado que foi ofensiva, sobre a marca da pata do Lotito. Na realidade, tanto o Tarcísio quanto eu somos professores de física. Uhum. E quando o matemático suíço Bernoulli propôs um problema absolutamente insolúvel, que ninguém conseguia resolver. Ou seja, que curva deveria ter um tobogã entre dois pontos desnivelados para que um corpo deslizando por ele deslizasse no menor tempo possível, que por incrível que pareça não é a reta. Ninguém conseguiu resolver. Só que caiu na mão do Halley, aquele do cometa, né, o que calculou a órbita do cometa. O Halley chegou para o ministro das Finanças da Inglaterra, o Guido Mantega lá da Inglaterra na época, que por coincidência era um matemático aposentado chamado Isaac Newton. Apresentou o problema para ele, o Newton passou uma noite em claro, no dia seguinte entregou a solução. Ele inventou, assim como antes ele tinha inventado o cálculo integral diferencial, ele inventou o cálculo variacional só para resolver esse problema. E não assinou a solução. Quando a solução chegou na Suíça, o Bernoulli olhou e falou, nossa, mas esse Newton é terrível, né? Aí alguém do lado perguntou, mas como é que você sabe que foi Newton? Aí ele falou uma frase que em francês é, on reconnaît le lion pour sa griffe. Você reconhece o leão pela patada, né? Exatamente. A grife, né? Que, aliás, é a palavra grife, né? Que acabou originando a palavra grife, que é marca, né? Portanto, Lotito, você está sendo comparado a Isaac Newton, nada mais, nada menos. Agora, aqui tem uma outra dica. Mantidas as devidas proporções, é claro, tá certo? O Edson Marcos Suzuki, de Mogi das Cruzes, mandou uma dica de um site. Eu já tinha entrado num site parecido, mas esse também é muito, muito legal. Que é o en.akinator.com. Cuidado que depois ele tenta te fazer jogar num cassino. Não vai no cassino não, tá certo? Entra no site e só se divirta nesse site. en.akinator.com. Já a gente soletra. Ele faz o seguinte. Ele diz, imagine uma pessoa, uma celebridade qualquer. Eu imaginei Arthur Clarke, autor de ficção científica. Falei, esse daí, né? Ele não vai adivinhar. Vai adivinhar as Madonna da vida, né? Aí ele pergunta, é mulher? Eu falei, não. Bom, se você respondeu que não é mulher, ele não pode ter deduzido então que é homem, né, na atual conjuntura, né? Mas e vai perguntando, e é brasileiro? Não, de onde que é? É inglês? É inglês. Já falecido? E foi indo, foi fazendo algumas perguntas. Mas você sabe perguntas. por que eu te perguntei isso? Você viu que caiu na FUVEST? Caiu um texto sobre a internet. Deixa eu esclarecer até, porque senão os ouvintes vão me pegar mal aqui, né? Um texto mencionando em inglês, obviamente fazia parte da prova de inglês, uma charge famosa, que alguns ouvintes devem ter observado, em que dois cães, né, dois cachorros, estão conversando via MSN no computador, e aí um deles comenta que fala que uma das vantagens do MSN é que ninguém sabe que no outro lado do teclado tem um cachorro. Ninguém consegue diferenciar se é um cachorro ou um ser humano, porque hoje em dia qualquer coisa ou qualquer ser pode utilizar a internet, tá certo? Que é a famosa história do teste lá de... Como chamava aquele... daquele robô lá, teste de Turing. Mas voltando aqui, ele me fez um monte de perguntas, nada muito específico.
Aí no fim me perguntou, é escritor? Eu falei, Arthur Clarke, paf. Nossa. Não, mas... Opa, então o negócio aí é poderoso. É poderoso, ele deve ter um banco de dados fantástico. Então, na realidade, essa dica do Edson Marcos Suzuki dá umas boas brincadeiras, viu? E olha, ele acerta na maioria das vezes. Às vezes ele erra de longe, né? Mas... bom, também você pega uma celebridade aí que não seja tão celebridade, né? Que não esteja no banco de dados dele, aí provavelmente ele vai errar, né? Mas, de qualquer forma, soletrando, Tarcísio. É en.akinator. Esse Akinator é com K, ou seja, AKINATOR.com. Então, en.akinator, né? Akinator.com, tá bom? Esse site foi enviado aqui pelo Edson Suzuki, lá de Mogi das Cruzes, e muito provavelmente vai acabar rendendo aí um infodrop, que é uma boa brincadeira aí pra gente. Às vezes, sabe, quando você tá meio sem ter o que fazer na internet, tem uma coisa que você gostaria de ficar lá brincando e tal, esse é um site legal. Aliás, um outro legal, viu, Pierluigi, queria aproveitar e comentar, é o Make Me Babies. Me passaram esse site outro dia, vale a pena, www.makemebabies. Faça-me bebês? Faça-me bebês. Espera aí, a coisa é meio suspeita. É meio suspeita, mas é assim. Esclareça. Você tem uma namorada, por exemplo, você gostaria de saber como é que seria caso você e sua namorada resolvessem ter um filho e como é que seria a cara do teu filho. Aí você envia uma foto tua, uma foto da sua namorada e pede para ele criar um nenê em cima das características das fotos enviadas. Ele faz uma mescla, pega os olhos do cara, põe junto com a sobrancelha da mulher. E transforma num rosto infantil e... Num rosto infantil, coloca as características de cada um. É bem interessante. E o mais legal é que você pode fazer isso também com celebridades. Né? Então você gostaria de saber como é que seria um filho teu, Pierluigi, com a Gisele Bündchen, por exemplo. Né? Como é que seria? Então você... Isso me lembra... no banco de dados, você põe... Isso me lembra a história de uma famosa atriz linda de morrer que chegou pro Bernard Shaw, aquele comediógrafo, falou: mestre, eu adoraria ter um filho seu. Imagina se ele tivesse a minha beleza e a sua inteligência. Ele falou: olha, é melhor a gente nem tentar porque ele pode ter a minha beleza e a sua inteligência. Aí complica. Aí complica. www.makemebabies.com. Mas vai virar também infodrop. Vamos no intervalinho agora, a gente volta já já. Segura aí que daqui a pouquinho temos o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Aquela famosa emissora de TV especializada em animais, a Animal Planet, tem um programa que parece o Ídolos, só que os calouros são bichinhos. Pois bem, apareceu um tal de Einstein, um papagaio que é simplesmente um gênio. O vídeo que foi gravado é muito divertido. Teoricamente, escolhemos esse infodrop para que as crianças assistam, mas cá entre nós, já vimos muito adulto dar gargalhadas e fazer cara de espanto com a esperteza do Einstein. E, diga-se de passagem, parabéns para a adestradora do bichinho. Realmente, ele é um show. Vale uma visita, inclusive para assistir outros vídeos de animais, muito interessantes. Bom, se você quiser um link para esse site, você pode entrar no www.intermatica.org e procurar o infodrop de número 877. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Muitos ouvintes têm mandado dúvidas perguntando como gravar sons na internet. Já que o gravador de som do Windows é razoavelmente limitado, de minuto em minuto você tem que apertar o botão para continuar a gravação. O nosso ouvinte Marcos Elias, o grande colaborador do programa, ele diz: olha, eu utilizo o WavePad. Esse WavePad é um shareware, ou seja, após alguns dias de utilização, alguns recursos mais avançados eles estão desconectados, mas a parte gratuita é eterna. E na parte gratuita diz que tem efeitos fantástico para aumentar a velocidade, reduzir ruídos, permite copiar e colar trechos de som, salvar em WAV, MP3, ou seja, é um belíssimo gravador que mesmo sem os recursos avançados funciona, que é uma beleza justamente na parte gratuita. Como o URL é razoavelmente complicado para chegar até lá, você faz o seguinte: você entra em www.intermatica.org e procura o Infodrops número 331. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse é o de número 241. Reiterando, se você tiver sua dúvida ou sua dica de informática, quiser se comunicar comigo, Tarcísio, ou com o Pierluigi, aqui no programa, o endereço do e-mail do programa é info@redeeldorado.com.br. E não se esqueça, se você for mandar um e-mail para a gente, de colocar no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado. O que mais que a gente tem de interessante para hoje? Olha, tem algumas dicas, tem alguns e-mails muito simpáticos. O Ednei Aprígio, de Guarulhos, ele disse o seguinte: olá, professores, como estão? Bem, obrigado. Bem, obrigado. Acompanho o programa de vocês desde os tempos da outra emissora. Mesmo não tendo computador, nem tendo nada de informática, simplesmente porque acho o programa agradável e gostoso de ser ouvido. Oh, obrigado. Bom, acontece que agora eu tenho um PC. Pronto. O bom humor dele já vai terminar logo. Ninguém segura mais o Ednei. Vamos lá. Mas continuo não entendendo nada de informática, por isso vou aproveitar ainda mais o programa. Então já sabe, qualquer dúvida, peço ajuda a vocês. Abraço a todos. Olha, Ednei, já que você ganhou tantos créditos como ouvinte, simplesmente ouvinte, né? Agora você tem todo o direito de mandar todas as suas dúvidas e pode ter certeza de uma coisa, viu, Ednei? Dúvidas de ouvinte principiante são as melhores. Por quê? Por ser aquelas que todo mundo tem. É impressionante. São aquelas que, respondendo para um, você acaba beneficiando dezenas ou até centenas de pessoas que estão exatamente com o mesmo problema. Pierluigi, olha, temos aqui uma dica, na realidade, de Ari, o Ari Ferreira de Abreu, que com certeza, se não fã, pelo menos conhece a série Jornada nas Estrelas, porque ele termina o e-mail dele dizendo vida longa e próspera, que era exatamente a saudação dos vulcanos, né? Que o planeta, o Vulcan é o planeta natal de Spock. Você sabe que teve uma época em que se achava que existia o planeta Vulcano, né? Existia mesmo. Deixa eu explicar rapidamente por quê. Mercúrio é muito próximo do Sol e ele tem uma órbita elíptica, né? Elíptica e 4 vezes mais rápida que a da Terra, em termos muito, de tempos de volta. Muito mais rápida. Só que essa órbita elíptica, se você calculasse qual ela deveria ser, ela fugia um pouco do padrão. Ela sofre um desvio periódico. E ninguém, naquela época, conseguia explicar por quê. Então se achava que existia um planeta chamado Vulcano, mais próximo ainda do Sol, e por isso o Vulcano, que é ultra quente, né, quer dizer, seria vulcão, tá, que produzia essas perturbações de Mercúrio. Só depois de muito tempo é que um tal de Alberto, conhece o Albertinho, o Albert Einstein, com a teoria especial da relatividade, acabou demonstrando que aquela irregularidade da órbita de Mercúrio, na realidade, era uma consequência da teoria geral da relatividade, né? Que mostrava que Mercúrio vivia em zonas de tempo diferentes em função do ponto da órbita. Mas se achava que o planeta Vulcano existia mesmo. Por daí veio o nome que inspirou o pessoal de Jornada nas Estrelas. Exato. Agora, a dica que o Ari passou pra gente, que é professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Opa, deve estar sofrendo um agora. abraço para né? todos vocês aí de Santa Catarina. Pessoal da Rádio Guarujá, Rádio né? Guarujá, nossa irmã exatamente. lá, né? E a nossa solidariedade aí com os últimos acontecimentos climáticos aí que assolaram não só a cidade de Florianópolis, como também o estado todo. Bom, o Ari, ele diz que gostaria que a gente compartilhasse esse site, www.locutor.info. Eu entrei nesse site. Entrou? Eu entrei nesse Ele site. diz que é um site que apresenta uma série de coisas muito interessantes sobre o tema rádio e também fala um pouco de TV e de publicidade. Apresenta uma centena de fotos de rádios antigos, muitos jingles, gravações históricas, capas da revista O Cruzeiro. Diz ele, vale a pena dar uma olhadinha no site. Especialmente para o pessoal da minha idade, né? Porque aí você mata a saudade daquelas coisas. O pessoal mais jovem vai ficar meio boiando, falando, nossa, mas que capa mais antiga, o que é isso, né? E é interessante você ver aí. Sabe que tem um programa aí numa dessas TVs a cabo que se chama Marcas Famosas. Então eles pegam uma dessas marcas, assim, de algum produto famoso, né? Que não precisa nem citar, tem vários desses, e fazem um programa de 1 hora discorrendo sobre as várias campanhas publicitárias. Aí, nossa, é uma verdadeira viagem ao tempo, é muito interessante. Você sabe qual é a marca mais valiosa do Brasil?
Não. como marca, que vale mais como marca, o do Banco Itaú. Mais que a Coca-Cola aqui no Brasil. Mas voltando aqui, o Bruno Serafini, ele tem uma dica e uma afirmação categórica. Não é nenhuma dúvida e nenhuma dica e nem nada. É uma afirmação assim de alguém que está convicto do que está dizendo, né? Ele diz o seguinte: num programa anterior, um ouvinte relatou sobre um problema do ícone da lixeira, que mesmo vazia exibia o ícone de lixeira cheia. Uhum. Ele diz: um processo rápido para restaurar o padrão no Windows XP é o seguinte: iniciar, né? Botão iniciar, Certo. painel de controle e selecionar o item vídeo. Na janela propriedades de vídeo, selecionar a orelha área de trabalho. Tá. Que seria o desktop. Né? Ali tem um botãozinho sobre lixeira, agora eu lembrei. Em seguida, personalizar a área de trabalho e nessa janela clique em restaurar padrão dos ícones. Ponto. Aí ele vai restaurar não só o da lixeira, como de todos os ícones padrão, né? Pelo menos aqueles que acompanham o Windows como padrão. Então, repetindo a sequência, botão iniciar, painel de controle. Isso, aí você vai em vídeo, propriedades do vídeo. Aliás, para chegar nisso, você pode também, em vez de dar toda essa volta, clicar com o botão direito do mouse numa região vazia da área de trabalho, abre-se aquele menu flutuante, aí você escolhe propriedades. É um atalho para chegar exatamente nesse mesmo lugar que você chegaria via esse caminho indicado, que é painel de controle, vídeo, propriedades do vídeo, tá? E depois na área de trabalho, na lingueta, né, referente à área de trabalho, que é um botão referente a propriedades avançadas, não é isso? Personalizar a área de trabalho e depois restaurar padrão dos ícones. Personalizar a área de trabalho e restaurar padrão dos ícones. Agora, tem aqui uma afirmação dele, do Bruno, que achei interessantíssima. Alguns programas atrás, vocês falaram sobre a cartilha Caminho Suave, que aqui por essa cartilha é que o Tarcísio foi alfabetizado. Você não, porque você é italiano, né? Você foi por um outro processo. Foi por outro processo, mas não devia ser uma coisa muito diferente, porque naquela época, felizmente, nas escolas, a palavra da chave chamava-se Montessori. Aí, cartilha suave, eu quero fazer aqui uma declaração pública, alto e bom som, é que o meu amigo Tarcísio aqui do lado, autor, inclusive coautor meu de vários livros, escreve em português corretamente, lê muito bem, tem uma interpretação de texto fantástica e foi alfabetizado pela cartilha Caminho Suave. Exatamente. Ela trabalhava com método fônico, associação de figuras com as palavras, começando pelas vogais, depois ia para os encontros vocálicos, depois caminhava para a alfabetização propriamente dita. Muitos professores afirmaram que as frases da cartilha eram desconexas e que não respeitavam o nível cognitivo das crianças que hoje em dia estão cada vez mais cedo, mais antenadas com o mundo moderno por influência da TV. E diria mais, viu, Bruno? E agora as pessoas acham que com a influência do computador estão mais antenadas ainda. Ledo engano. Diziam que o método era baseado na repetição e memorização, mas mesmo assim, diz o Bruno, eu aprendi a ler e escrever com ela, tenho a minha aqui guardada até hoje e meu filho vai aprender pelo mesmo método. Abraços, Bruno Serafini. Olha, uma frase que eu sempre digo, especialmente quando vou fazer palestra nas faculdades de pedagogia, senhoritas, parem de ficar desvairadamente procurando novas maneiras de ensinar e, por favor, resgatem as velhas maneiras de aprender, porque elas funcionavam. Funcionou para mim, funcionou para o Tarcísio, funcionou para o Bruno Serafini e para o Alexandre, que está do outro lado daquele vidro, que está dando risada agora porque funcionou para ele também. Parem de correr atrás de modismos e resgatem as velhas maneiras de aprender, porque elas funcionavam e muito bem, diga-se de passagem. Tem mais uma dica aqui do Bruno Serafini, viu, Pierluigi, que é lá do bairro da Saúde. Ele disse que no programa passado um ouvinte relatou um problema com a abertura de arquivos com a extensão MP4 e disse que o filme no formato MP4 veio com o arquivo SRT. Bem, quanto ao arquivo SRT, trata-se de um arquivo de legenda. É subtítulo. É subtítulo, exatamente. E com relação à abertura do arquivo MP4, a solução é a instalação do codec adequado. E a minha sugestão é a instalação do pacote K-Lite Mega Codec Pack 4.3.1, encontrado lá no Baixa Aqui.
A gente, inclusive, já chegou a dar essa dica. Demos. É um infodrop, inclusive. É um infodrop que está lá no site de Intermática, que está ainda passando por um período de transição, mas está latente, está lá, logo, logo você vai conseguir recuperar todos esses infodrops. De qualquer forma, se você entrar no baixaaqui.ig.com.br e colocar lá K-Lite, né? K-Lite. Pronto, ele já vai localizar, e aí a partir daí você pode baixar. Na realidade é uma biblioteca de codecs, os mais usados pelo menos, né? Codec é o codificador e decodificador dos arquivos, dos vários formatos de arquivos de vídeo. Então você baixa, instala isso aí o seu computador vai ficar mais, entre aspas, esperto nessa tarefa de entender os vários formatos de vídeo. Que, aliás, no programa passado, o Tarcísio falou que é uma verdadeira Babel, e é uma Babel mesmo, né, esses formatos. Né? Com certeza. Agora, aqui nós temos por falar no site www.intermatica.org, o Edson Severino, estou tentando entrar no Infodrops e não consigo, saiu do ar, não. Pode entrar em www.intermatica.org, que pelo menos provisoriamente você vai ser enviado a um canteiro de obras. Os últimos infodrops, né, que a gente tem veiculado estão lá. E o Renato Brito pergunta lá para o pessoal do Limão. Quando é que o site intermatica.org voltará a funcionar? Se tem alguma previsão? E quem criou esse site está de parabéns. Estou sentindo muita falta desse site e ele tem me ajudado muito. Muito obrigado pela atenção. Haha! Então tá vendo? Todo mundo falando mal quando... O conteúdo era razoável, vamos dizer assim. A forma não era muito... Agora ele vai ficar melhorar. Com o mesmo conteúdo ele vai melhorar na forma. Na forma, tá certo. Agora, tem uma pergunta aqui do Kleber. Também chegou via Limão. Via Fale Conosco Limão. Eu ando jogando muito no meu PC. E depois de um certo tempo, ele começou a travar somente quando eu jogo em minha máquina. Quando ele trava, eu tenho que esperar aproximadamente 1 hora, pois se eu ligar logo após o PC ter travado, ele continua travando. Gostaria de saber o que poderia fazer. Olha, provavelmente superaquecimento. Exatamente, porque veja bem, quando você desliga o computador, toda a parte informática dele sai do ar. Então não é que ele vai ficar gravando na memória e falar, haha, eu vou esperar, vou travar de novo. Né? Então, na realidade, a única coisa que acontece, que obriga alguém a esperar 1 hora para que volte a funcionar... Tem que esperar esfriar. Tem que esperar esfriar. Então, exatamente. Na realidade, você deve estar com problema no cooler, ou você está com o teu gabinete mal instalado, no lugar mal ventilado. Né? Então dá uma verificada nisso. Em primeiro lugar, dá uma verificada se a ventoinha, né, também chamada de cooler, assim, no inglês, mas o congelador, né, o resfriador, cooler, está funcionando. Existem 2. Provavelmente aquele que está diretamente acoplado ao microprocessador deva estar funcionando, porque se esse parar de funcionar, é coisa de minutos, o computador já trava por superaquecimento. Agora, existe além dele um outro cooler, né, uma outra ventoinha, que resfria o gabinete. Essa normalmente é mais fácil de observar, você consegue perceber se ela está funcionando ou não, sem precisar abrir o gabinete. Ao ligar o computador, você já percebe lá naquelas gradezinhas que tem no gabinete, se a partir delas, observando a partir delas, se o ventiladorzinho está rodando ou não. Tá? Mas não custa abrir o gabinete também, verificar se aquele outro ventiladorzinho que fica em cima do processador, que está colado, grudado ali, plugado na placa-mãe, se ele está rodando também. Às vezes, não é nem problema do cooler com defeito, às vezes é excesso de poeira. É que aquela pazinha do ventilador do cooler, ela é muito sensível. Qualquer pressãozinha trava aquela placa. Então, se acumular poeira, por exemplo, ali, pode ser que o excesso de poeira já esteja travando, ou pelo menos fazendo-a girar mais lentamente. Então, às vezes, até uma limpeza ali, você abre com um pincelzinho, com cerdas macias, você passa ali, tira aquela poeira, né? E aí provavelmente é capaz de você já ter resolvido até o problema, tá bom? Mas muito provavelmente, pelo sintoma que você está passando aqui para a gente, é problema de superaquecimento, sim. Se o cooler estiver queimado, bom, aí o caso é levar um técnico para que ele substitua esse ventiladorzinho aí, porque sem ele, realmente, o seu computador não vai funcionar adequadamente. Independentemente disso tudo, também, Pierluigi mencionou, a possibilidade do computador estar instalado num lugar meio embutido, mal ventilado.
Aí, nesse caso, a mudança do local do gabinete do computador talvez resolva também o seu problema, tá bom? Tarcísio, mais um problema não, uma dúvida do João Batista. O João Batista pergunta o seguinte: quando eu baixo um programa no site Baixa Aqui, aquele que você falou agora há pouco, Sim. né? O próprio site recomenda criar um ponto de restauração do registro do Windows. Exatamente, eu já Por vi que isso. essa recomendação? Bom, essa recomendação é o seguinte, na realidade... É uma prudência, né? É uma prudência e é uma forma do site Baixa Aqui não se responsabilizar pelos eventuais danos causados por qualquer software baixado ali a partir do Baixa Aqui. Né? Porque você tem ali, na realidade, no Baixa Aqui, um grande depósito de softwares, de aplicativos, alguns shareware, outros freeware, outros apenas demonstrativos. Mas, de qualquer forma, você pega um aplicativo daquele, instala no seu computador e depois da instalação desse aplicativo, vamos supor que o seu computador começou a se comportar mal. Ou seja, ele não é mais o mesmo, está lento, trava aqui, trava ali. Enfim, o aplicativo, devido a alguma incompatibilidade, ele acabou comprometendo a performance do seu computador, né, do seu sistema operacional. Então, nesse caso, você vai querer desinstalar o aplicativo. Só que a desinstalação de aplicativos nem sempre é tão simples, porque alguns rastros, algumas sequelas, mesmo usando o programa de desinstalação, podem sobrar. Então, nesse caso, é recomendável, antes de você instalar uma coisa nova, não vale só no Baixa Aqui isso, vale em qualquer novidade que você queira colocar, qualquer circunstância, novidades que você queira colocar no seu computador. Sabe aquela história? Não se mexe em time que está vencendo. Tá, mas então não vou mexer nunca, não posso experimentar. Sim, experimente, mas desde que você tenha condições de voltar ao ponto anterior, caso esse seu experimento não dê certo. Então, criar o ponto de restauração é isso. Antes de instalar uma coisa, não digo suspeita, mas se você não sabe exatamente quais vão ser os resultados, você cria um ponto de restauração no Windows, aí faz a instalação. Se funcionar legal a instalação, se o seu computador continuar funcionando bonitinho, não tem problema nenhum, pode esquecer aquele ponto de restauração, você fez por excesso de prudência. Agora, e se der algum problema? Se der algum problema, você pode, inclusive, sabe que até vírus, se você, por exemplo, tiver pegado um vírus e tiver um ponto de restauração anterior à data em que entrou um vírus no seu computador, se você acionar aquele ponto de restauração, o vírus pode sumir, inclusive. Sim. Né? Inclusive as próprias sequelas e tudo mais podem sumir. As sequelas causadas pelo vírus somem, né? E o ponto de restauração tem mais uma grande vantagem, uma prudência. É a seguinte: mesmo que o novo software que você vai instalar seja mais do que confiável, o próprio Tarcísio nos alertou em programas anteriores que existem determinadas coisas que em certas máquinas funcionam bem, em outras máquinas não. Porque as máquinas não são muito padronizadas, principalmente essas máquinas que são montadas a partir de 1000 peças. É placa-mãe diferente, de repente é uma coisa diferente. Tem um monte de coisas. Mesmo que o programa seja muito né? confiável, pode ser que na sua máquina ele seja incompatível. É como se a máquina tivesse alergia a determinadas coisas, né? Exato. Tá certo. Então é uma prudência. É uma prudência e é também uma forma do pessoal lá do Baixa Aqui eximir de qualquer culpa, né? Quer dizer, eventualmente, vocês sabem como é que é. No Brasil nem tanto, mas é muito comum nos Estados Unidos. Se você pega lá, por exemplo, um aplicativo, instala, e esse aplicativo ferra a tua máquina, literalmente, é muito comum os caras abrirem um processo contra a firma que fez isso, ou que disponibilizou aquele aplicativo. Então lá, principalmente, eles tomam todos os cuidados. Olha, não me comprometa, fica por tua conta e risco. E, aliás, não né? sei se você se alguém já teve curiosidade de, na hora de instalar um software, o software diz: leia, por favor, as condições contratuais de instalação. Exatamente. Que todo mundo normalmente pula esse pedaço. Não né? lê, mas depois qualquer reclamação, você pode ter certeza que se você for ler lá o contrato, as possíveis consequências da instalação daquele aplicativo estavam previstas no contrato. Olha, então, eles deve ter advogado que ganha uma fortuna, né? Com esse tipo de coisa, né? Agora, Tarcísio, nos bons tempos quando você era criança, Nossa. nos bons tempos dos primórdios da informática, na hora que os computadores vinham sem HD, sem disquete, sem nada, a gente gravava em fita cassete, lembra?
gravava os programas em fita cassete, vê essa fitazinha de gravador. Naquela época, os programas vinham com uma coisa chamada linguagem residente, né? Que no nosso caso do TK-85 era o BASIC. Exato. E eu sempre defendi a tese de que se uma criança sentasse num computador para jogar um joguinho, isso não ia trazer nenhum benefício intelectual para a criança e, pelo contrário, podia trazer malefícios. Porém, se a criança ou adolescente sentasse no computador para criar o joguinho, não para jogar o joguinho, mas para criar o joguinho, isso ia trazer benefícios incríveis, porque criava toda uma série de concatenações lógicas na cabeça dessa criança, ou seja, ia aumentar o nível de inteligência da criança. E tinha nos debates dos quais eu participava naquela época, eu tinha um oponente ferrenho que dizia que computador era maléfico em qualquer hipótese, que era um cara que trabalhava com computadores, ele dizia que era maléfico para crianças, né? Que era o professor Valdemar Setzer, com quem eu sustentei vários debates. E, na realidade, em primeiro lugar, eu queria, oficialmente aqui pela rádio, Escola do Futuro. Eu queria, aqui pela rádio, oficialmente, falar, professor Valdemar, o senhor tinha razão. Eu tinha razão também, mas o senhor também tinha razão. O computador está criando problemas terríveis. E se alguém quiser, o próprio Abel Carlos Rodrigues, lá do Ipiranga, lá de São Paulo, ele diz o seguinte: se alguém quiser saber a opinião do professor Valdemar Setzer a respeito desses problemas educacionais, basta entrar no www.ime.usp, USP, na Universidade de São Paulo.br. Então, vou repetir, www.ime, Instituto de Matemática e Estatística, .usp, ou seja, Universidade de São Paulo.br, isto é, Brasil, / aí é só digitar aquele tio, V.W. Setzer. Eu vou soletrar porque o sobrenome dele é complicado. V de Vitor, W de Whisky, S de Sierra, E de Eco, T de Tango, Z de Zulu, E de Eco, R de Romeu. E olha, vale a pena, viu, Tarcísio? Eu entrei no site e realmente vale a pena. É lógico que ele exagera um pouco em algumas coisas, como eu já dizia naqueles debates, mas vale a pena ver a opinião de alguém que inclusive ganhou a vida com computadores, né? Exato. O camarada foi um grande analista de sistemas, né? E aqui, no programa passado, queimado pelo fato de ter sido injustamente colocado no número 3 do top 5 do CQC, eu descobri o que quer dizer CQC. Cretinos que conversam, tá certo? Dos cretinos que conversam, aqueles 3 idiotas que ficam conversando lá, mas apesar disso... Custe que custar, né? Custe que custar, né? Diz aqui o Faria, o vigia do Fórum do Arujá, lembra desse? Sim. Diz, olha, vocês criticaram 2 programas, não foram vocês, foi o Pier, Pânico e CQC. Atenção, eu critico por um motivo muito simples. Humorismo, para mim, o humorismo que me diverte é o humorismo no qual você ri com os outros e não ri dos outros. Rir dos outros não é humorismo, é sacanagem. Agora, humorismo, na hora que você ri com os outros, aí é outro papo, aí é humorismo de verdade, né? Tá certo? Em relação a esses programas, tá? Como o Pierluigi teve assim, as suas opiniões, eu também tenho as minhas. Eu acho assim... há coisas bastante engraçadas e até bastante inteligentes, tanto num quanto no outro programa, na minha opinião. O que mata não é o programa em si, o que mata às vezes, na minha opinião, é a necessidade de produção de coisas engraçadas em tempo tão curto. As produções desses 2 programas, elas são obrigadas semanalmente a criar um repertório de situações inusitadas, para que os programas mantenham uma audiência, vamos dizer assim. E em tempo tão curto, às vezes numa determinada semana, nem sempre coisas engraçadas ou inusitadas merecem destaque. Então eles acabam até forçando um pouquinho demais a barra em determinadas situações, criando, portanto, quadros não tão inteligentes, um pouco forçados. Mas eu acredito que isso, na realidade, é um problema muito maior. Eu acho que o buraco está muito mais embaixo. O problema está na televisão brasileira de um modo geral. Sabe, a televisão brasileira de um modo geral, infelizmente, de uns tempos para cá, os programas que fazem sucesso são apenas programas não tão
inteligentes. Não querendo dizer que esses programas não tenham grandes sacadas também, tem. Mas, de um modo geral, o que atrai a grande massa de audiência é algo que não obrigue o espectador a pensar. Tanto é que é exatamente a observação que o Felício Buonanno faz aqui. Ele fala que o Pierluigi cometeu, na realidade, na opinião dele, um grande erro, que foi tentar explicar uma coisa séria numa TV, né, que é feita para pessoas que não pensam, né, pessoas que são, assim, são programas para serem campeões de audiência, mas não são programas dirigidos para pessoas que vão pensar a respeito do assunto. Né? Então, acho que o problema é esse, o buraco está mais embaixo. É a chamada escravidão do Ibope. Esse é o problema, né? Quer dizer, todo mundo acaba fazendo de acordo. O que dá Ibope? Se você for fazer uma coisa séria, inteligente, você pega aí até grandes produtoras, grandes TVs, importantes TVs aí, eles acabam tentando fazer às vezes uma coisa mais inteligente e interessante. Vou te fazer só uma pergunta. Sai do ar rapidinho, né? Se você pegar, por exemplo, eu vou pegar um qualquer, o History Channel, que passa nas TVs por assinatura, e colocar o History Channel na TV aberta, o que vai acontecer? Vai dar audiência zero. Audiência zero. Audiência zero. Ninguém quer saber disso, da história, quer saber de pensar. O cara quer ligar a TV e não tem que pensar mais. Bom, se quiser pensar, o que você faz? Você liga rádio. Rádio é muito melhor. Rádio é justamente para pessoas inteligentes e nesse momento, apesar dos locutores não serem tão inteligentes, você é uma pessoa inteligente que está escutando um programa de rádio, que aliás está no fim, hein, Tarcísio? Está no fim. Está na hora da gente dizer tchau para vocês todos. A gente agradece mais a audiência de hoje, essa última 1 hora que vocês ficaram aqui plugados no Plug Eldorado. E convidamos a todos para que se pluguem no próximo. Obrigado a todos, até logo, Pierluigi. Tchau, Tarcísio, tchau, Alexandre, e até semana que vem para todo mundo. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.